Amém. Saúdo os pastores aqui na minha retaguarda com a paz do Senhor Jesus. E a noiva de Cristo à minha frente, também saúdo com a paz do Senhor Jesus. Amém. Antes de nós lermos o texto base da mensagem desta noite, eu quero dizer que antes do Senhor restaurar lares, Ele primeiro restaura pessoas. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 2, dos versículos 18 ao 24. Gênesis capítulo 2, versículo 18 ao 24. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal no campo e toda ave dos céus, trouxe a Adão para que este ver como ele a chamaria. E tudo que Adão chamou, isso foi o seu nome. E Adão pôs nome a todo o gado, às aves do céu e a todo o animal do campo. Mas para o homem não se achava ajudadora idônea. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão. E este adormeceu, e tomou das suas costelas e cerrou, e fez carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe-a a Adão. E disse a Adão: esta é agora ossos dos meus ossos, carne da minha carne. Esta será chamada mulher, em outras versões varoa, porque do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e ambos serão uma só carne. Podeis assentar. Culto da família. Então vamos falar um pouquinho sobre família nesta noite. Só que antes de falarmos sobre família, nós precisamos fazer uma reflexão lá no livro de Levítico, no capítulo 16, no versículo 6, que vai dizer que antes de interceder, o sacerdote ele precisava estar purificado. Porque diz assim: depois Arão oferecia um novilho pelo pecado, que é por si mesmo, e pela expiação por si e pela sua casa. Olha a importância de nós estarmos em oração pela nossa casa. Antes de entrarmos na mensagem desta noite, eu quero te dizer algo, te fazer lembrar algo que a palavra nos revela e nos traz uma responsabilidade espiritual que nós carregamos sobre os nossos lares. Nos tempos do Antigo Testamento, toda vez que o sacerdote ele ia entrar no Santo do Santo, onde a presença de Deus, ele não podia entrar de qualquer maneira. Portanto, primeiro ele precisava realizar sacrifícios por si, pela sua casa, e só depois ele podia interceder pelo povo. E isso nos ensina uma verdade poderosa que nos toca. Porque antes de ministrar aos outros, nós precisamos estar em paz com Deus, em paz com a nossa casa. Antes de pedir por um povo, nós precisamos garantir que o nosso altar está em ordem. Deixa eu te fazer uma pergunta. Durante esta semana, alguém deve ter te cumprimentado e perguntado a você: como vai a sua família? E como foi a sua resposta? Foi aquela resposta automática, vai bem? Ou você parou para pensar, eu estou bem com a minha família? A Bíblia diz que no Antigo Testamento, sobre o cuidado e a reverência do sacerdote precisava ter para entrar na presença de Deus, no Santo do Santo. Então você vai falar para mim assim: Giovanni, isso era no Antigo Testamento. Porque hoje você entra de qualquer forma na presença de Deus? Nós vivemos pelo tempo da graça, ou seja, nós vivemos pela misericórdia e pela graça de Jesus Cristo. O sacerdote, para entrar na presença, ele precisava realizar
alguns ritos, algum ritual, uma forma de se purificar. Porque o sacerdote era o representante espiritual do povo diante de Deus. Mas o primeiro rebanho do sacerdote era a sua família. Se o lar estivesse em desordem, o sacerdote ele não podia cumprir plenamente o seu ministério. A presença de Deus é tão santa, tão pura e poderosa, que ninguém podia entrar no Santo do Santo de qualquer maneira, nem mesmo o sacerdote. Por isso havia uma série de rituais. Ele precisava usar vestes e símbolos que representavam reverência, santidade e vigilância. Resumindo, se o sacrifício do sacerdote fizesse não fosse aceito, quando ele adentrasse no Santo do Santo, ele morreria. E como nós, nos dias de hoje, porque vivemos no templo da graça, como que nós agimos nos dias de hoje? Porque nós vivemos pela graça de Cristo. Nós temos livre acesso à presença de Deus, mas isso não quer dizer que nós vamos entrar de qualquer maneira. O escritor sagrado, quando ele escreve em Hebreus, no capítulo 10, os versículos 19 e o 22, ele vai dizer: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no Santo do Santo pelo sangue de Jesus. Ele continua dizendo: cheguemo-nos com corações sinceros, em plena certeza de fé, purificados os corações da má concupiscência. Sendo assim, antes de apresentar a Deus, eu preciso estar limpo, preciso também estar purificado pelo sangue de Cristo. Nos dias de hoje, nós somos sacerdotes diante de Deus. Pedro ele vai dizer uma coisa impressionante na sua primeira carta, no versículo 9 do capítulo 2. Vós sois geração eleita, sacerdócio real. Eu acho que esse é o título mais importante que nós temos na terra, pastor. Sermos uma geração eleita. E como pai, mãe, esposo e filho, todos temos um papel sacerdotal dentro do nosso lar. O altar da nossa casa é o primeiro lugar onde devemos oferecer o nosso culto. Por isso, antes de falar sobre a família como o projeto de Deus, precisamos olhar para dentro, precisamos olhar para nós e fazermos algumas perguntas. Como está o meu altar pessoal? Como está o meu altar familiar? Como tenho buscado a Deus em casa com os meus? E a última e importante pergunta: tenho perdoado, amado e orado junto? Porque entre família, existem momentos que a gente tem discussão entre família. Se na sua não tem, louve a Deus por isso, porque de vez em quando na minha tem. Mas com a graça de Deus nós buscamos o entendimento, nós buscamos a união. Porque na verdade a família é igual enxame de abelha, né? Vive aquele monte ali, mas se você mexeu com um, você mexe com todos. Então, é o que nós devemos guardar sempre em nossa família, estarmos orando pela família. Porque o sacerdote só podia entrar no Santo do Santo quando o sangue já havia sido derramado sobre ele. Em outras palavras, não há intercessão eficaz sem santificação pessoal. Porque se nós queremos ver a glória de Deus na igreja, no templo, primeiro nós precisamos restaurar o nosso altar dentro de casa. Porque não existe culto público verdadeiro se o nosso culto doméstico está apagado. E antes de oferecer sacrifício pelo povo, o sacerdote, ele oferecia sacrifício por si e pela família, porque o lar é o primeiro altar do homem de Deus. E é por isso que o Senhor, e é sobre isso que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Porque se ele deu tanta importância à família do sacerdote antes de aceitar o sacrifício, é porque a família sempre foi e sempre será o seu principal projeto. Por isso, nesta noite, o que Deus coloca em nossos corações é: antes
de nos apresentarmos a Deus como o sacerdote precisava estar limpo, hoje também, antes de entrar em oração, adoração e mistério, nós precisamos estar purificado pelo sangue de Jesus. Assim como o sacerdote não podia entrar no Santo do Santo de qualquer forma, nós também não podemos querer restaurar a nossa família, orar pelos outros ou ministrar diante de Deus, se o nosso próprio altar está desordenado. Por isso que eu disse, antes de restaurar lares, Deus restaura pessoas. Então é preciso amarrar a corda da santidade, deixar os sinos da fidelidade soarem diante de Deus, mostrando que a vida espiritual dentro da nossa casa. Sendo assim, vamos entrar na mensagem desta noite. Porque desde o início, a família ela foi o primeiro projeto estabelecido por Deus. Antes de haver templo, ministérios e nações, Deus ele formou a família no Éden. Foi ali que ele revelou o seu amor, a sua presença e o seu propósito. Mas o inimigo sabe que quando destrói uma família, ele enfraquece uma geração. E é por isso que ele tem lutado contra muitos lares. Porém hoje, Deus quer restaurar, curar e fortalecer famílias, porque o que ele criou continua sendo santo e precioso. Como sabemos, a família não é uma ideia humana, como tentam projetar por aí, criando famílias diversificadas. A família, a palavra correta seria a família inclusiva, né? Porque a família que Deus criou, o projeto dele é um projeto diferente, é único. E aqui nós temos o primeiro ponto. A família ela nasceu no coração de Deus. Quando nós lemos o livro de Gênesis, o capítulo 1 e o 2, nós vemos que Deus ele cria o homem e logo percebe que o homem, que não é bom que o homem esteja só. Porque a solidão, essa não fazia parte do plano perfeito de Deus. Então ele cria a mulher e ali nasce o primeiro casal, a primeira casa. A primeira bênção que Deus pronuncia sobre o ser humano é: frutificai, multiplicai e enchei a terra. Isso mostra que a família é um ambiente de bênção, onde nasce vida, a fé e a herança de Deus. A família é o primeiro ministério de cada um de nós. Não adianta nós termos sucesso fora de casa se o nosso lar está destruído. Quando Deus abençoa uma família, Ele prepara o caminho para abençoar toda uma geração. E isso nós podemos ler na Bíblia, que várias gerações foram abençoadas, porque uma família estava na presença de Deus. Então nós temos um segundo ponto, que o inimigo, ele luta contra este projeto de Deus. Logo após então a criação, a serpente aparece no Éden. O diabo ele sabia que se conseguisse quebrar a unidade do lar, ele destruiria todos os planos de Deus. E o que ele fez? Então ele começa a dividir, ele coloca a dúvida e ele enfraquece o amor. Ou seja, nos dias de hoje, isso não é difícil de se ver. O amor, ele entre o casal, ele se esfriando, porque eu estou com uma coisa aqui na mão que tem separado muitos casais, tem dividido muitos lares. Porque o celular ele rouba o seu tempo em questão de 1 minuto e 1 minuto. A cada vídeo que você visualiza, a cada short, a cada reels que você visualiza de 1 minuto, é o tempo que o diabo está tomando de você. Você vai ver muita coisa importante ali, mas você vai perder muito tempo com coisas vãs. Até hoje, isso que o inimigo tenta fazer, colocar desentendimento entre marido e mulher, rebeldia nos filhos, frieza espiritual dentro de casa. Quando nós lemos o versículo 12 do capítulo 6 de Efésios, que diz: a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades. O verdadeiro inimigo não vai ser o seu cônjuge, nem o seu filho, nem o seu sogro, e muitas vezes também você pode entender que a sua sogra não é ele.
Porque o diabo, ele sim, é ele que quer roubar a nossa paz, a paz do lar. É ele o verdadeiro inimigo. E nós precisamos lutar espiritualmente pela nossa casa. É hora de orar juntos, perdoar, conversar e principalmente recomeçar. O inimigo, ele teme família unida, porque nelas Deus habita. E então nós chegamos a um terceiro ponto. Deus tem poder para restaurar famílias. Josué, ele vai dizer no capítulo 24, no versículo 15, ele faz uma declaração brilhante. Porque, porém, vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor? Escolhei hoje a quem servir, se aos deuses que serviram os vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você pode declarar nesta noite que você e a sua casa servem ao Senhor? Josué, ele entendeu que a fé começa dentro de casa. Ele fez uma declaração profética: eu e a minha casa. Ele não queria servir sozinho, ele queria a família dele junto. E lendo esta passagem, é uma coisa que eu faço há 27 anos, desde que quando eu me converti. Dia 25 desse mês, fez 27 anos que eu me batizei. E é uma coisa que eu sempre faço. Eu sempre oro para que a minha família venha se render aos pés de Jesus. E é isso que nós temos que fazer todos os dias. Mesmo que o mundo viva crises familiares, Deus ainda é especialista em reparar lares quebrados. Como nós vemos, Abraão e Sara, eles provaram um milagre que nasceu dentro da sua família. E se nós formos então falarmos de José e os seus irmãos, que o perdão restaurou uma casa marcada pela inveja e traição. Ou então se nós lermos a parábola do filho pródigo, que vai falar que o amor do pai curou a dor da distância. Deus, ele está dizendo hoje, não é tarde para reconstruir. Eu ainda posso fazer o novo na sua família. Como diz a letra do louvor, e se precisar, é só chamar. Ou seja, nós não precisamos de formalidade. O que nós precisamos com Deus é intimidade. Porque nós temos um Pai, nós não estamos desamparados. A família é o primeiro ministério, o primeiro altar, o primeiro amor de Deus. Se o inimigo tentou destruir, Deus vai restaurar. Se há feridas, Ele vai curar. Se há distanciamento, Ele vai unir de novo. Como diz o Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Como nós temos edificado a nossa casa? A família é o lugar onde o amor de Deus ganha forma e o céu se manifesta na terra. Depois de tudo que vimos, agora nós voltamos então ao primeiro altar que Deus estabeleceu na terra. Nós voltamos à família. Quando Deus criou Adão e Eva, Ele não fundou uma religião, um templo ou uma nação. Ele fundou uma família. E ali no Éden, o lar se tornou o primeiro santo do santo da história. Ali que Deus visitava o homem e a mulher todos os dias, e Ele falava com eles face a face, e se manifestava a sua glória em meio à comunhão familiar. Em outras palavras, antes de haver altar no templo, deve haver altar em casa. E é por isso que o inimigo sempre atacou a família, porque ele sabe que onde há um lar cheio da presença de Deus, há ministério nascendo, a criança sendo ensinada no caminho correto, a geração sendo transformada. O sacerdote do Antigo Testamento, ele precisava purificar-se antes de entrar nos santos do santo. Mas hoje, Deus está chamando a purificar o nosso
altar no lar. Porque a nossa casa também é um lugar onde Ele habita. Convido a todos a se colocar de pé. Se o Senhor não edifica a casa, em vão trabalha o que a edifica. Hoje o Senhor está dizendo: eu quero voltar a andar no meio da tua casa. Eu quero ouvir os sinos do amor, do perdão, da comunhão soando dentro do teu lar novamente. Eu quero que a tua família seja o reflexo do primeiro propósito, do propósito original. Talvez o som dos sinos se calou dentro da tua casa. O diálogo cessou, a oração parou, a comunhão esfriou. Mas Deus nos trouxe aqui hoje para reatar a corda e fazer soar de volta o som e tocar. O mesmo Deus que restaurou sacerdotes, reis e nações, hoje Ele quer restaurar pessoas, filhos, pais e mães. Quando o altar da família é restaurado, o som da presença de Deus volta a ecoar dentro do nosso lar. E que Deus possa te abençoar esta noite, e eu agradeço esta rica oportunidade.